deve estar cansado, Fred. Depois dessa maratona, boa noite. Boa noite, Karine, Rafa, Ricardinho. Com certeza cansado e o Domi já avisou, né, que vai aproveitar que o Flamengo está classificado, precisa apenas de um empate para garantir ali a primeira colocação do grupo. Já avisou que vai fazer muitas mudanças, alguns candidatos aí fortes a ganhar esse descanso. O Isla, que jogou jogos em sequência, Felipe Luiz, que também está pendurado, o Thiago Maia, que também está pendurado. O Pedro e o Everton Ribeiro também são candidatos fortes. O Everton Ribeiro, um jogador aí que desde que chegou no Flamengo em 2017, está com a maior média do Júnior Barranquilla, né, na primeira rodada lá da Libertadores, fez os 2 gols da vitória por 2-1 e iniciou essa boa trajetória do Flamengo até agora aí na Libertadores. Vamos fazer o seguinte, colocar a provável escalação do Flamengo no ar. Fala de novo, produção. Ah, beleza. Vamos aproveitar, então, e ver os números do Everton Ribeiro primeiro, para depois a gente passar o nosso famoso campinho. Tá aí na tela para você, Fred, para a gente repercutir juntos. Porque o Everton, em 32 jogos no ano, ele já marcou mais vezes do que em toda a temporada de 2019. Tá voando. Curioso que na temporada passada ele bateu o recorde de assistência, né? Fez 15 assistências. Esse ano ele está com essa característica aí mais goleadora, né? Falta muito pouco para ele igualar e passar de 2018, né? Que foi o ano que ele fez mais gols. Está num caminho bom, muito bom aí nesse ano, animado. Seleção brasileira está em grande fase o Everton e ele é um dos candidatos aí a ganhar um descanso nessa partida contra o Júnior Barranquilla, nem que seja ali para ficar no banco como uma opção, se precisar, caso o Flamengo esteja precisando, talvez ele entre ali, de repente, no segundo tempo. A gente já vai colocar a provável escalação, que a produção já falou agora, pode chamar o campinho, né? Porque a gente emenda um papo no outro. Mas eu queria passar também pelo Rafa, pelo Ricardinho, só para escutar o que vocês acham em relação a essa fase do Everton Ribeiro. Ele está muito em alta e ele foi crescendo desde a chegada do Domi. Talvez tenha se modificado um pouco até a questão dos gols e assistências, pela troca, claro que isso é a temporada inteira, então tem um período ainda com Jesus, mas a questão da veia goleadora, os gols mais recentes, vindo de uma função um pouco distinta, entrando mais na área, partindo do canto do campo como antes, mas talvez em diagonais mais em direção ao gol, como foi o gol de cabeça, que não é muito normal, né, dentro do que é o perfil do Everton Ribeiro, mas acho que cabe essa, não a discussão, porque continua sendo um jogadoraço, mas as 15 assistências são um número bem representativo, né, na temporada passada. Foram 21 gols com participação direta dele, passe ou finalização. Muita coisa. Ele está em 12 nesse ano. Então eu acho que não é porque ele bateu os 6 gols da temporada passada que ele está no seu melhor nível. Eu ainda acho que o melhor nível do Everton Ribeiro foi o melhor nível do time do ano passado, né, quando ele tinha uma ascendência sobre o que era o ritmo, o controle dos jogos do Flamengo, que era uma questão muito absurda, assim. O ano de 2019 dele foi muito marcante. E acho que o 2020 ainda vai crescer com que essa motivação que o Fred cita, a questão da seleção brasileira, imagino que vai continuar sendo convocado pelo que apresentou nos minutos que recebeu, pelo que tem jogado, mas ainda acho que a meta tem que ser ele bater os 21 gols de participação direta da última temporada, né? Então essa junção entre gols e assistências. Então é como se faltassem 9 ou 10 para bater, né? E acho que ele vai bater pelo que tem jogado. Ô, Ricardinho, arrisco dizer que não vai ser tão difícil assim? Nessa média que ele está tendo essa temporada, pela habilidade, por ser um jogador que organiza time e por também fazer gols, porque um meia que entra na área fatalmente faz gols e ele tem feito gols, para mim atualmente é o melhor jogador do futebol brasileiro. Lógico que respeito outras opiniões em relação a artilheiros, principalmente ao Marinho, que agora está fora do Santos e que vem também num grande momento, mas pela característica de jogador, de criação, é o tipo de jogador que arruma o time. Se ele está bem, dificilmente o time não vai ter criatividade. E ele tem tido uma média de atuações de altíssimo nível, por isso foi chamado para a seleção brasileira. E para mim, nesse momento, é o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro. Ricardinho, eu olho para o teu quadro, parece que você está sentado num café daqueles europeus, sabe? Dentro de um filme. Eu fico olhando para o quadro direto.
É, correspondente. Tá parecendo correspondente. Vai trazer as informações aqui pra gente. Muito bom. Estou de correspondente aqui em Curitiba, então, para vocês. Fred, vamos seguir aqui. Vamos aproveitar e ver a classificação do Flamengo na Libertadores e depois, na sequência, a provável escalação, então, contra o Júnior Barranquilla. Olho na tela. Vamos colocar, então, a classificação do Flamengo na Libertadores. Temos pronto? Tcharam. Essa é a parte do suspense. Tá aí. Flamengo, em primeiro lugar, com 12 pontos. Em segundo, Independente Del Valle com 9. Na sequência, o Júnior Barranquilla da Colômbia com 6 pontos. E o Barcelona de Guayaquil já naquela situação, né? Em quarto, com apenas 3 pontos conquistados. Quer falar alguma coisa? Aí, a questão da briga pela liderança, o Flamengo tem uma vantagem considerável. Um empate garante a primeira colocação. Tá tranquilo. E mesmo que perca, ainda tem a questão do resultado do Del Valle. E que ainda existe em aberto, por mais que tenha uma distância no saldo, a vaga na Sul-Americana. Então os dois jogos importam, né? Não é que o Barcelona é o lanterna, mas não está completamente fora da briga por uma vaga na Sul-Americana, né? O terceiro lugar. Agora sim, Fred Uber, provável escalação rapidinho, dá tempo, produção? E aí as considerações finais dele, para a gente seguir aqui com troca. Pode ser, Fred? Tá aí na tela para você. Pode ser. Bora. É um pouquinho de exercício de imaginação também, né? Porque o Dom é difícil saber o que ele vai fazer de poupar, né? De Mateuzinho, por exemplo, o Isla, que jogou muito, tem a chance de jogar. Tem a principal dúvida, eu acho que é ali no meio campo, né? Com o Thiago Maia pendurado, o Arão pendurado. Quem que ele vai colocar nesse time aí? É uma questão bem de dúvida mesmo para frente. Bruno Henrique, como está suspenso na partida como internacional, tem uma chance grande de começar também. É uma escalação bem diferente do que a gente pôde ver no jogo contra o Corinthians, no 5-1 contra o Corinthians. O elenco é bem equilibrado, mas ele tem Arão e Thiago Maia jogando juntos e sem substitutos à altura, digamos assim. Então eles estão rodando, né? E como o Fred disse, a questão dos cartões amarelos podem influenciar. Talvez ele exponha um deles só, né? Porque se acontecer, ainda tem o outro, pelo menos, como opção, né? Para a próxima administrando. fase. Mas são jogadores que têm... O Thiago Maia, então, nossa senhora. Ele hoje, eu acho que Ele virou um queridinho aí. Não, ele pode parecer exagero, né? Porque não aparece lá na frente, marcando gols, mas é como se fosse o termômetro do time. Ele traz o equilíbrio para algo que coletivamente ainda não está bem ajustado, que é a questão das transições, do vai e vem. O time do Flamengo ainda desgarra em duas partes. Em duas partes é exagero, porque ainda é uma equipe acima da média no futebol brasileiro. Mas é como se quando o ataque partisse em velocidade, a defesa não conseguisse acompanhar tão rápido. E quando há esse retorno na perda da bola, tanto o perde-pressiona como a transição defensiva, ou voltar às posições, ainda tem uma distância entre ataque, meio-campo e defesa que não acontecia no auge com o Jorge Jesus. E eu acho que o Thiago Maia tem compensado muito isso. No momento da perda da bola, a quantidade de contra-ataque adversário que ele consegue interromper, interceptar, é impressionante. Eu acho que ele consegue trazer esse ponto de equilíbrio em algo que ainda não está completamente solucionado na equipe. Fred, agora sim. Chinelinho preparado, tranquilidade. Semana está começando, tem muito trabalho pela frente, eu sei. Ainda mais para você que acompanha o dia a dia do Flamengo. Amanhã tem jogo. Mas um bom descanso. E valeu por participar aqui do Troca de Passes. Boa noite a todos. Bom, além dessa questão aí de estar classificado, o Flamengo está levando dando um peso muito grande para esse jogo com o Internacional, né? No fim de semana, até por isso, alguns jogadores vão ser poupados. E no fim de semana, a possibilidade de retorno aí do Rodrigo Caio e o Arrascaeta, que devem voltar só nesse jogo contra o Internacional. Muito bem lembrado mesmo. Briga direta ali pela ponta da tabela. Beijo!